Comissão Permanente de Transparência. Eu agradeço a presença dos meus colegas, excelentíssimos vereadores Paulinho Pereira e Dr. Luciano Mega. E também agradeço a presença aqui do representante do Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto, Alexandre Benassi, muito obrigado. E também aos nossos representantes das coordenadorias da Casa, o coordenador administrativo financeiro, Jonatas. Agradeço também o representante aqui da Coordenadoria Legislativa, Luiz, e também ao coordenador da Coordenadoria de Comunicação, Sérgio. Bom, a discussão de hoje, na pauta na nossa discussão de hoje, é o plano de trabalho da comissão para o segundo semestre, daqui para frente. A gente focou muito, para não dizer quase que totalmente, no primeiro semestre, na própria casa. A gente olhou para dentro no primeiro semestre e o objetivo era esse mesmo. Depois de muitos anos está muito longe do que seria considerado uma casa transparente. O ímpeto dos próprios servidores, dos vereadores e da sociedade também cobrando era que nós focássemos, dessemos uma resposta para a sociedade. Olha, estamos implantando transparência na própria casa. Agradeço a presença do representante da mesa, vereador Boni. Por favor, Boni, senta aqui com a gente. Acabamos de instalar. A gente estava conversando aqui antes, Boni, mas acabamos de instalar. A gente está dizendo aqui, Boni, que a pauta, de hoje, é definir o plano de trabalho do segundo semestre, daqui para frente, da comissão. E a gente focou muito no legislativo, pelo fato do legislativo precisar dar uma resposta para a sociedade, dizendo, olha, a Câmara não é mais o que era antigamente, agora mudou e a gente está trabalhando para ser, de fato, exemplo de transparência. Então, era natural que a gente focasse muito na própria casa. Esse trabalho nos primeiros 6 meses, como eu disse aqui, foi quase que totalmente focado dentro da própria casa. O executivo ele é grande, ele é complexo. A casa, dando exemplo, além de ser relativamente mais simples, porque a casa é muito menor do que o executivo, a gente construiria capital político, inclusive, para ter mais força ainda para poder fazer o trabalho depois de fiscalizar o executivo. Então, uma discussão seria até que ponto, quando a gente começaria a focar no executivo. Já, até porque a gente também é cobrado, até como comissão de transparência, olha, mas temos que fiscalizar o executivo. Primeiro semestre, acho que a gente conseguiu junto, definir, deixar mais claro para nós, e eu falo para nós, os vereadores, os servidores, para a sociedade, o que seria, o que precisaria fazer na casa, em termos de transparência. Temos o documento, temos as ações, as ações de curto prazo, de médio prazo, totalizando 28 ações, estão caminhando. Será que agora, então, a gente já pode começar a focar de repente num órgão da administração direta do executivo? Será que a gente já pode focar no executivo como um todo, ou na administração indireta como um todo? Sugestão, ele mesmo vai falar, o Paulinho, vamos continuar pelo menos mais uns 3 meses, para a gente definir, para a gente consolidar a forma de se acompanhar a implantação. Até passo para o Paulinho, para ele poder falar. Eu achei muito interessante, porque eu já estava até querendo muito já focar, já entrar de cabeça aqui num órgão da prefeitura, por exemplo, a Transerp, acho que está tendo muita evidência aqui, das questões da Transerp, mas ele me chamou a atenção para isso. Quero ressaltar, Boni, que nessa reunião, vocês participassem aqui as coordenadorias da casa, porque são as 4 coordenadorias são as que realmente está tudo embaixo deles, mas você como representante da mesa aí para a implantação das ações. Eu vou passar para o Paulinho para falar o que ele me falou aqui há pouco tempo. Obrigado, Paulinho. Bom dia a todos, todos que nos assistem aí através da TV Câmara, Benassi, que está representando aí o sindicato, Dr. Luciano Mega, o vereador, Fabiano Guimarães, Jonathan, Luiz Fernando, Sérgio e Boni, o nosso representante da mesa aqui. Nós havíamos conversado inicialmente, antes da reunião propriamente começar, e aí o Fabiano, no ímpeto dos novos passos da CPT, e conversando sobre o que já foi implantado, de que forma que a gente vai fazer a sequência das ações, eu achei como sugestão ao presidente que
por um período que a gente vai definir aqui agora em reunião, 2 ou 3 meses, que a gente faça o monitoramento das ações implantadas, estabeleça alguns parâmetros ou alguns relatórios que a gente possa propor às coordenadorias aqui que estão nos apoiando e ajudando nessa transparência, antes desse novo passo, porque surgirão aí dificuldades em alguns momentos, em alguns itens propostos, e a gente pode, de repente, ser atropelado por essas ações. Então, foi apenas uma forma de sugestão, a gente pode amadurecer a ideia agora em reunião e a gente definir aqui no colegiado. Seria isso. A ideia, Boni, é assim, qual o foco nosso daqui para frente? É aquilo que a gente conversou. Isso é uma coisa conjunta, né? Qual que é uma comissão da casa, né? A gente acaba é importante que a gente tenha essa orientação do conjunto, do coletivo, sobre quais os rumos que a CPT vai ter daqui para frente, para que ela possa agregar cada vez mais, né? Ser mais um instrumento da casa, de cada vez mais de colaborar com os trabalhos, né? E que, diga-se de passagem, está caindo muito aqui nas suas costas, né? Você que está implantando aí, você é designado pela mesa, então é fundamental a sua opinião sobre isso. Volto a falar, a essência da reunião de hoje é a gente definir o foco daqui em diante, definir o foco principalmente do segundo semestre. Sugestão do Paulinho, recapitulando, que a gente fique pelo menos mais julho, agosto e setembro, mais 3 meses, antes da gente mergulhar num segundo tema, que seria já entrar com mais força no executivo, a gente consolidar como que vai ser esse acompanhamento das ações. Então, a ideia, a priori, seria assim, ó, cada 30 dias tem um relatório envolvendo as 4 coordenadorias, com você, representante da mesa, dizendo o que está acontecendo, o que está caminhando, o que está sendo feito, que eu sei que você está fazendo muita coisa. Então seria, e a sugestão seria acompanhar essa numeração para ficar mais organizado, porque senão cada relatório todo mês é de um jeito, começa por um, para baixo, então a ideia seria acompanhar o que está sendo feito disso aqui. Sei que algumas coisas estão avançando muito, outras nem tanto, mas a sociedade, a imprensa vai vir cobrar, né? Então a gente estando com esse relatório organizado, a gente diz, não, isso aqui não avançou tanto, mas isso aqui avançou muito, isso aqui está tendo dificuldade, a gente está tendo dificuldade, até uma forma da sociedade civil organizada, aqui no caso o Benassi está representando o Cicorp, mas tem outras entidades, né? Tem o Observatório, tem o Caso Contabilista, ó, o Observatório está chegando aí, Márcio Minoro. Obrigado, Márcio. Por favor, puxa uma cadeira como membro da sociedade civil organizada, senta aqui com a gente, né? Sentar para trabalhar, não é só para sair na foto, é para trabalhar mesmo. Não é para tomar chopp, não. Então a ideia seria essa, entendeu, Boni? Como que a gente acompanharia? Então, de repente, um ofício da CPT, a mesa, solicitando a cada 30 dias um relatório, mas a gente quer ouvir você também. Mega, antes eu passo a palavra para o Mega aqui. Obrigado. Bom dia a todos. Nobres colegas vereadores, pessoal das coordenadorias, sociedade civil aqui representada pelo Benassi e o Minoro, os assessores que nos acompanham e a imprensa da Câmara. Doutor Elcio também, né? Bom, eu estou muito preocupado porque o transparenciômetro nós tivemos recentemente na ACI e falávamos de 3 meses, mas como foi bem lembrado pelo Benassi, nós temos como data inicial dia 10 de maio. Então, 2 meses praticamente já se passaram. E quando nós olhamos para esses 10 itens, eu acho que nesse momento é focar totalmente nos primeiros 10 itens, já que nós tínhamos uma premissa de que terminaríamos em 3 meses. E eu penso que nós não conseguiremos concluir todo esse trabalho em 3 meses por carência de recursos de informática. E aí a mesa, através do Boni, já trabalhando arduamente, mas que é difícil. E até uma questão de recursos humanos também, né? As coordenadorias estão aí para falar. Então, uma das propostas é talvez dividir tarefas hoje, dentre essas 10 medidas, e focarmos nessas 10. Talvez alguma coisinha se fale das demais 18 medidas, mas focarmos nessas 10 e dividindo tarefas e tentarmos que cada um assuma
quem é o responsável por cada tarefa, para que isso fique registrado e possamos conversar, cobrar até, né, do colega responsável. Tá? Era isso. Bom dia. Bom dia a todos, amigos do Legislativo, Minori, o Benassi Minori, que representam as sociedades públicas, os amigos nossos de trabalho aqui da Câmara. Você falou algumas coisas, eu estou bem cansado mesmo, bem cansado. Quem pode dizer isso é minha esposa. Vocês começaram 10 de maio, né? Eu comecei 2 de janeiro. E 2 de janeiro... Não, mas parece uma coisa assim, parece que eu estou... Mas é verdade. A partir do dia 2 de janeiro, tem algumas pendências, né, Sérgio? Que eu preciso ver o celular também, né? Algumas coisas eu aprendi muito. Para mim está sendo tudo aprendizado aqui. E cheguei a algumas conclusões, assim, imediatas, algumas um pouco mais futuras. A transparência que nós temos condições hoje, a gente está apresentando, é bem básica, tal. Aí eu fui ver qual é o fruto disso tudo. Vocês são contábeis. Nós temos um sistema de 1998. Nós estamos no tempo da pedra. Quando eu fui ver o que eles têm a nos oferecer hoje, é absurdo. Eu tiro o chapéu para os funcionários da Câmara. Tiro o chapéu porque trabalhar com o sistema que tem aqui é impossível. Aí você fala do legislativo. Aquele é mais impossível ainda. Sistema de compilação de leis não existe aqui dentro, gente. Nós estamos numa casa legislativa e não tem compilação de leis. Sai duplicidade de leis sem saber por quê. Porque eles têm que pegar um banco lá de leis e ficar olhando uma a uma. Onde nós estamos? Tem que contar o risco, né, também de errar. Não. O erro humano é muito mais propenso, né? Lógico, isso é uma das coisas que... Isso foi uma das coisas que foi salientado quando a gente está vendo os novos projetos, os novos sistemas. É minimizar o erro, velocidade, informação, diminuir retrabalho. Gente, nós vamos dar um passo absurdo. Só que aí depois eles vão poder falar melhor sobre o assunto, que estamos botando a objeto, né, para fazer as licitações. Nós vamos avançar 30 anos. Eu acho assim, eu não sei como, porque eu não tenho acompanhado agora, sinceramente, do jeito que eu ando, quais são não quais que tem que ser implantado agora, tá? Eu sei que a maioria aqui a gente já tem. É difícil o acesso, eu reconheço. Porque nosso sistema não dá esse. O sistema que nós vamos ver agora é brincadeira. Meu, esquece tudo, licitação, tem tudo assim, de forma mais clara possível. O campo você vai entrando, não vai puxando o outro. Você vai saber que você comprou esse caderno, ele vai entrar na licitação e ele vai sair até no consumo, lá no gabinete do vereador Paulinho. Isso é impossível. A gente vai saber que o recurso humano vai ter todos os dados abertos para ele fazer uma demissão, que for tudo de forma rápida, não fazendo no Excel. Então, hoje o que eu vejo, assim, eu dou até uma perspectiva para vocês, é o seguinte, eu acredito que quase tudo vai ser solucionado. Por quê? Só problemas que são ligados ao regimento interno, isso é outra coisa. Aqui dentro eu descobri várias caixas pretas. Mas isso, quando você mudar os sistemas, metade cai. Boni, essa questão do sistema, né, a gente tem conversado disso, eu tenho acompanhado o seu trabalho, a respeito das alternativas, das opções que você tem visto. Na hora que a gente for contratar, implantar o sistema, como que vai ser esse processo de seleção, né, e compra? Não, já começou. Eles estão fazendo já o objeto, porque você tem que fazer a licitação, né, só que nós temos que fazer um objeto que abrange de forma quase que plena, para que atendam a nossa situação. Então aparece uma firma, sei lá da onde você põe um objeto muito simples e vem 200 mil pessoas te oferecendo. E não é tão simples assim, tem muito trabalho que vão ser específicos. Como o caso da Interles, que o pessoal é um site livre, mas ao mesmo tempo tem que ter pessoas que saibam implantar até dentro das necessidades que nós aqui vamos apresentar para eles. Igual eles estão, o de Assis, por exemplo, eles têm um sistema legislativo que é do Interles, ele é totalmente automatizado, do protocolo até chegar na prefeitura. A assinatura é token.
é eletrônica, cada um vai ter o seu. Fala, pô, Boni, como é que nós vamos se adaptar a isso? Campinas optou por ter meio a meio, eles vão ter 2 trabalhos, estão se adaptando a esse, que é metade eletrônico, metade papel, e depois vão passar para eletrônico, porque o futuro é esse. Então não adianta, nós temos que aprender, ainda eu falei, vamos mudar de um direto, é eletrônico de ponta a ponta. Entendeu? E isso vai para a prefeitura. A gente pode direcionar qual que é o setor que vai para receber os requerimentos, tudo, e vão tudo digital. Lá dentro eles vão ter que ter alguém também e, consequentemente, eles vão cair na mesma rede. É claro que a implantação dele de sistema contábil em todas as secretarias vai ser muito maior que o nosso. Só que é uma coisa, é uma tendência, não tem como. Se eles forem ver não só de legislativo, mas também o que tem sido implantado dentro das prefeituras, isso é uma tendência futura que vai acontecer logo. Agora, o que nós precisamos fazer de urgente é a implantação disso. Aí eu volto a falar aqui sobre as metas. Hoje, a maior cobrança que nós temos que ter aqui é para que realmente saia a licitação, que a gente corra atrás e implante. Por quê? Isso aqui vai estar em pleno funcionamento, com capacitação do pessoal, uma coisa que vai ser dificílima é a parte de compilação de leis, né, que ele tem que fazer toda digitação de tudo que tem para trás. Ele viu umas pilhas de lei que tem lá, o cara falou, gente, me dá até arrepio de ver aquilo. Nós estamos aqui naquela pilha de leis, assim, é uma coisa absurda o que nós estamos vivendo aqui. Então, quando isso tudo estiver implantado e funcionando, eu acredito, seguramente, é começo do ano que vem. Agora, isso tem que acontecer. Isso aqui aconteceu, você fala, mas é o negócio da licitação, vem cá. Meu, vai sair tudo. Vai ter tudo que você quiser das licitações, aí vai cair, e aí que tá, quando você põe a compilação de leis e pega os dados, todos os dados passados para digitalizar e passar, as informações não vai precisar, eu quero saber de 2015. Você entra no site, você vai entrar e pegar tudo. É aberto, é um site aberto, não tem mais como falar, não, eu não vou passar esse dado, não vou passar aquele, não tem como. Migração de dados vai vir automaticamente, então o cara vai saber que comprou-se um caderno a R$2, não sei quanto na licitação, e está no gabinete dele 3 cadernos a R$2. É isso que vai acontecer. Então, isso daqui, hoje eu vejo que tudo que a gente está brigando desde de janeiro, qual que é a briga nossa? É a implantação de sistema novo. Entendeu? Assim como a outra briga que tem com o nosso amigo da TV Câmara, o Sérgio, é que nós temos que mudar lá. A TV Câmara não é nossa dos vereadores. O dia que entender que o munícipe, que a TV Câmara é do munícipe, para nos fiscalizar, eles estão vendo a nossa entrevista aqui agora. A TV Câmara ela transmite lá e tudo o que acontece no plenário para o munícipe. Então, tá ao vivo agora? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Então, quando nós estivermos fazendo esse tipo de transmissões, o munícipe vai entender, mas gastou? Não gastou não. Nós estamos aqui vivendo um tempo da pedra. E antigamente, tem situações que eu já tive conhecimento, que no computador tá escrito sigiloso. Ninguém tinha acesso. Falei, gente, que mundo que é esse? Agora, a gente às vezes põe a cabeça a prêmio. Mas eu acho que para a gente evoluir, precisa ter riscos. Entendeu? Então, eu acho que toda essa modificação que nós temos que ter no nosso sistema legislativo, nessa gestão pública contábil, tem que ocorrer. Isso vai responder todas as suas perguntas. E depois nós temos que partir direto também, que é a TV Câmara. Nós temos que ter uma solução para isso, porque isso tudo é sinal do quê? É para munícipe. Amanhã não vai me incomodar se vir qualquer um, principalmente esses de rádio, falando, porque gastou porque é preciso. Pergunta para qualquer funcionário competente que tem aqui dentro, que tem um monte, eu respeito eles pela competência que tem, porque essa casa funciona até hoje pela competência de muitos deles, para ver como é que é isso aqui. Não dá para se trabalhar aqui dentro. Investimento, não é gasto, né? Acabou de falar, isso não é um gasto, é um investimento. Nós estamos saindo, o que eu falei ontem, no plenário, nós estamos saindo da pedra lascada para a era do fogo, gente, pelo amor de Deus. Faça favor. Muito maior, e todos os tribunais já aceitam a gravação audiovisual já como ato também. Então ela está dentro dos parâmetros legais para ser processo penal, eu acho que o processo civil já regram isso desde 2011. Mas a responsabilidade. Isso falou muito melhor. Para os dois lados. É os exemplos que nós estamos passando aqui dentro, gente. Pô, eu respeito e assino embaixo. O legislativo, o plenário, é uma casa do povo. Mas o povo precisa entender que é povo educado, povo civilizado. Eu tenho filmagens ali que eu pedi para serem feitas, eu estou aterrorizado o que está acontecendo aqui dentro.
É a casa do povo, mas um povo que cospe no vereador. Eu tenho filmado nas sessões atrás, que joga moeda. Eu tenho filmado quem foi as pessoas. Palavras obscenas, sinais, gestos obscenos para nós. Espera um pouquinho. Esse povo acha que nós estamos aqui contra eles. Primeira coisa, entra aqui, parece que está contra o povo. Quem me elegeu tudo. Vocês são o povo. Ou eles acham que nós somos idiotas ao ponto de contra o povo. Eles acham o quê? Nós estamos aqui a favor do povo. Só que de um povo que não olha para o umbigo. Nós estamos olhando para o povo, da população como um todo. Não adianta eu vir aqui pedir direito, por exemplo, né, vou fazer uma analogia, direitos absolutos para o vôlei. Tá. E o basquete? E o handball? Não. Vem aqui e faça um direito pro esporte. É isso. Agora, tem gente aqui olhando para o próprio umbigo. E acham que eles vêm falar para nós em democracia. Isso é democracia? Olhar para o seu umbigo? Isso é demagogia para mim. Eu acho que eu estou um pouco revoltado, tanta coisa que eu tenho visto aí, mas me desculpem. Desculpa. Mas pelo menos a gente vai ter o time de vôlei agora, né? Só para ver a questão da TV, o munícipe reclamou aí que o Elcio fez a pergunta, ele não ouviu a pergunta. Para vocês verem como as pessoas estão assistindo. A Jane veio nos avisar, por gentileza, todos usarem o microfone que alguém reclamou, mas isso é importante a gente saber que o pessoal está assistindo. Bom, não, só um comentário em cima do que o Boni falou. Eu vou passar já a palavra, viu, gente? Não vou me alongar. Por exemplo, se a TV Câmara diz que precisa de uma aquisição de aparelhos, né? Câmeras para filmar. Se alguém aqui fala, preciso de 7 câmeras, é porque precisa. Né? Ninguém vai levar a câmera para casa. Então, assim, eu só quero alertar que para que essas medidas sejam implementadas, vai ter um gasto. E se a população quer a transparência, vai ter que aceitar que vai ter um gasto em equipamentos para que a gente possa aprimorar essa transparência. Era isso. É como o doutor Luiz Fernando comentou, não seria nenhum gasto, né? Seria um investimento, que fique bem claro, né? Então, o exemplo disso, desculpe interrompê-los, por exemplo, quando a gente fala em investimento, nós estamos vendo, diferente do sistema contábil, que não é um sistema free, um site free, como a gente vai usar no Interled. Nós vamos... Compilação de dados, ele vai demorar 6 meses, ele calculou, para pegar todas as leis e botar de forma digitalizada. Então, vão aproximadamente 6 meses para fazer isso tudo. Mesmo que a gente comece a implantação do sistema, do site, tudo, ele vai compilando paralelamente. Isso vai gerar um gasto, porque você precisa de uma empresa para fazer essa compilação, para digitar, tudo tal. Isso vai ter um gasto. Eu já vi em torno de 300 até 350 para fazer uma licitação, tudo. Fala, pô, mas o Interled não é grátis? Só que depois que nós capacitarmos, essa migração de dados não é grátis. A migração tem que ser feita manual, uma por uma, ele falou. E aí depois sim a gente vai ficar 5, 6 anos sem gastar. Uma coisa importante, Boni, que eu acho que é fundamental como organização. Só um minutinho. O custo que ele alega ter mensal, que é em torno de R$7.000, que é menos ainda do que a gente paga, por exemplo, a Coderp, se nós não mantivermos uma equipe de treinamento aqui dentro. O Saulo já falou que tem competência e nós temos outros profissionais. O que é importante ali dentro nós mantermos também seria 2 estagiários para fazer a parte de digitação, de programação. Então, futura. Então, o que pode ocorrer sim, a gente pode ter esse suporte, que não chega a isso, acho que ele falou que é coisa de R$2.000. Porque é uma coisa que não dá, a não ser que a gente queira uma incrementação. Futuramente. A incrementação sim, isso nós vamos pagar, que eu falei agora, vai ser coisa de 1 ano. Nós vamos ter que estar pagando para eles 1 ano, porque nós estamos entrando dentro de uma Ferrari, nós não sabemos andar com a Ferrari. Ele vai nos ensinar, vai nos capacitar. Isso vai gerar um custo, mas é um benefício, não é um gasto. Isso, né, Boni? É o procedimento padrão, né? Desculpa, de um diagnóstico, de implantação de um sistema, capacitação. Não, tá perfeito, tá ótimo. É só uma preocupação que eu tenho, muito recorrente, para que a sociedade possa, e nós também, acompanhar isso. Importante. Você está dizendo aqui, não, isso pode levar 6 meses, tantos meses. Mas a gente tem um documento aqui de referência, foi produzido pela casa, então isso precisa ser dito formalmente. Então, essa importância desse trabalho, Boni, de uma vez periodicamente, a gente poder ter isso organizado, acompanhar, para que a sociedade acompanhe e a gente vê que está trabalhando, porque senão de repente demora 6 meses, 1 ano, a gente tem problema na implantação, que vai ter, e não é pouco. Então a sociedade tem que ver, olha, não, dessas ações, isso aqui tudo, isso aqui,
a partir do momento que implantarmos esse sistema, que está nesse processo de seleção, processo de elaboração do termo de referência, para abertura de uma licitação, porque uma vez implantado, a gente vai estar resolvendo as ações de 1 a 7, e a 8 e a 9 já vai estar em seguida, porque aí é igual aquela questão do voo. A gente vai... Uma vez eu li um livro de marketing de serviços, Grunhaus, eu lembro até o nome do autor, nunca esqueci. Falou, o importante para o cliente não é se o voo vai atrasar 1 hora ou 2 horas. Ele saber, ser informado que vai atrasar 1 hora ou 2 horas. Que ele vai poder fazer outras coisas. Mesma coisa do cidadão. É uma forma da gente ter esse documento de referência que a gente fez junto, né? É para que o cidadão possa acompanhar e se sinta mais motivado em nos apoiar. Né? Porque não é só aqui dentro a gente tem muita competência, mas lá fora, como você está vendo, nas empresas privadas, nas entidades da sociedade civil, tem muita gente que pode ajudar, para a gente poder errar menos e ter menos dificuldade de implantar, né? Eu queria só, por questão de tempo, o Paulinho também tem compromisso, só passar a palavra para os dois. Tem alguma coisa urgente agora? Tá. Era justamente sobre a parte de implantação e licitação, é ele que está. Isso fica fácil. Se o povo acompanhar que está ocorrendo a licitação, está ocorrendo tudo, eles vão saber que isso daí é o carro-chefe nosso para chegar onde está. Agora, um adendo. Agradar o cidadão vai ser difícil. Eu recebo gente falando, eu não consigo acessar no seu site os gastos. Gente, tem uma fotografia minha desse tamanho, clica em cima. É tão difícil, se clicar em cima da minha foto, sai os gastos, vai saber mesmo. E não, é muito difícil chegar nos gastos. Falei, gente, tá bom. Não vou fazer o comentário, que é brincadeira que eu já ouvi. Não sai o microfone. Bom dia. Desculpa, só com relação à fase de implantação do sistema de propositores e projetos, tá? Agradecer a presença do vereador Maurício da Vila Branches. Bom dia, Maurício. Bom dia. Nós convocamos uma equipe de servidores junto com o vereador Boni. Eles fizeram uma viagem para conhecer o sistema que é usado em Campinas, tá? Posteriormente, nós convocamos uma empresa para vir até a Câmara na semana passada para apresentar um sistema também. Anterior a isso, teve uma visita de uma outra empresa, então essa fase de implantação já está ocorrendo já faz um certo tempo já. Tá? O que está acontecendo aqui? A fase de licitação agora é por conta da administração da Câmara. Elaborar o memorial descritivo junto com o pessoal que opera o sistema, para eles apresentarem algumas dificuldades que eles têm, para a gente poder mencionar isso no edital e também não restringir o edital de licitação. A gente tem que deixar aberto para quem quiser participar. Quem tiver qualificação para participar, vai participar da licitação. E após isso, a gente tem um prazo dentro da lei, né, para cumprir todas as datas certinhos. E posteriormente, a empresa vencedora ela vai se instalar aqui, vai fazer todo o levantamento, que é onde o vereador Boni mencionou, que demanda um certo tempo de digitalizar todas as leis, entendeu? Mas ela está em fase de implantação isso daí. A empresa vai liberar o código para a Câmara, o código-fonte para a Câmara. A Câmara tem duas situações. Ou qualifica o servidor para fazer as implementações, ou contrata uma empresa para fazer essas implementações, que é um contrato anual. Tá? Aí, depois, mais para frente, vai ser uma questão administrativa mesmo. Se a gente vai conseguir qualificar o servidor, vai ter um servidor para ficar focado nisso 24 horas por dia, para fazer essas modificações, para atender a demanda do legislativo, entendeu? Então, isso demanda um certo tempo. Aí a fase de implantação, e a gente acha que a partir de janeiro de 2018 já está deslanchando isso. Tá. Bom, esse andamento do que está sendo feito, é isso, né, Paulinho? Para a gente poder ter, nos próximos 3 meses, a gente consolidar, antes da gente entrar num outro assunto, como a gente está tentando aqui, começar a grande frente do Executivo, né, que foi muito focado no Legislativo, né, como disse no início, a gente tinha que entregar isso para a sociedade, olha, estamos trabalhando aqui sim, estamos mudando a Câmara, né, eu acho que então, me corrija se eu tivesse errado aqui, Paulinho, Mega, a gente tem um acompanhamento mensal disso que vocês estão falando, para ser como ata da nossa comissão, para a gente poder acompanhar dentro desse trabalho o que está sendo feito. Acho que é por aí. Então a gente faria um ofício da Comissão Permanente de Transparência para a mesa, né, Boni? Para a gente poder ter esse relato envolvendo as 4 coordenadorias para contar a história do que está sendo feito. Isso precisa ser passado
para a sociedade de uma forma de ata da comissão, porque o foco da comissão nesses 6 meses foi exatamente isso. Acho que é mais do que natural. Consolidando isso, aí a gente já pode tentar pensar ali para outubro, definir uma nova prioridade. Volto a falar, o foco dessa reunião é definir o plano de ação daqui para frente, né? Ao menos que a gente definisse agora, olha, não, está caminhando, então o próprio relatório aí da mesa diretora não precisa mais de comissão transparência monitorando, então vamos já focar na Transerp, por exemplo, que é um assunto que está muito em pauta, né, recentemente. Acho importante a gente consolidar, como o Paulinho sugeriu, esse acompanhamento mensal. É isso que eu queria deixar claro aqui. Queria passar a palavra para os membros da sociedade civil organizada, que tem nos ajudado bastante aqui desde o início do ano, né? Márcio Minoro, né? Se apresenta, por favor, Márcio. Bom dia a todos. Quero registrar a presença do vereador Renato Zuccolotto, chegando. Obrigado, Renato. Senta aqui com a gente, por gentileza. Fazendo um apanhado, Renato. Estamos discutindo o plano de trabalho para o segundo semestre, Renato. Sugestão de alguns vereadores aqui integrantes, que a gente consolide a forma de acompanhamento do que está sendo feito já, para a gente poder, antes de entrar no tema Poder Executivo. Tá bom, Renato? Aquilo que a gente conversou. Então a gente já estava pensando em entrar desde já, Renato. Então a gente falou que não, vamos pelo menos uns 2, 3 meses, a gente consolidar essa forma de acompanhar o que está sendo feito, que tem muita coisa sendo feita, para a gente poder registrar isso mensalmente. Márcio Minoro. Então, bom dia a todos. Acho que muito daquilo que foi falado, de certa forma, a gente já estava falando há muito tempo. Não é novidade que esse processo de implementação da transparência vai demandar investimento, vai demandar um certo trabalho, e nós falamos desde o início, vai ter que adquirir um sistema, esse sistema vai dar um certo trabalho para ser implementado, e isso vai tempo. Por isso, da nossa preocupação de estar levantando esse assunto, porque é um assunto complexo, ele envolve várias áreas, desde a produção legislativa especificamente, como fornecimento de informações contábeis, informações financeiras, controles de frota, materiais, licitação. Então, é um assunto complexo. E eu entendo que a melhor forma da gente tratar isso é justamente olhando o que existe e fazer um benchmark. Vamos aproveitar aquilo que já existe de bom, de público principalmente, que possa diminuir o custo de investimento, e aí, trazendo esse código-fonte, seria mais a parte de implementação e formatação desse processo. Então, esse é um passo importante. Mas o observatório, assim, é importante também a gente buscar fazer uma reunião junto, discutir alguns pontos. Eu tinha encaminhado antes, mas encaminho novamente para vocês o edital de licitação com termo de referência que foi usado por Maringá. Então, acredito que isso já vai ser uma grande ajuda para elencar vários pontos que vão ser importantes nesse processo depois seguinte de fazer uma licitação. Mas até para a gente poder discutir, será que um sistema resolve? Será que vão ser necessários 2, 3 sistemas? Até por conta dessa complexidade, desses vários assuntos que vão envolver 2 sistemas, o de legislação e o contábil financeiro. Não, Boni. Não, tem melhor, mas com o nosso... Não, mas o que eu... Assis, sabe o que é Assis? Vê o legislativo nosso da vergonha. Nós temos o termo de referência de lá. Não, eu sei. É que a referência nossa não dá. Nós não podemos ser usados como referência com alguém. Nós já vimos 3 empresas contábeis, todas dão um show. Se nós contratarmos uma porcaria, nossa, nós vamos avançar muito.
uma porcaria. Pelo que eu estou vendo, sinceramente, às vezes eu estou sendo realista. Só vocês entrarem aqui, que acho que deve estar aberto, vocês podem entrar na contabilidade nossa e ver, vocês não vão achar nada, porque é complicadíssimo, nem os funcionários conseguem. Trava isso aqui. Bom, nosso sistema de informática, de site, de provedor, tivemos que contratar outro. Nós estamos fazendo pregão. Quantas vezes já não foi usado o 4G do próprio funcionário para continuar no pregão, porque caiu. Olha onde nós estamos. Num pregão a gente tem que usar o 4G do próprio funcionário. Pelo amor de Deus, é demais. Então, e isso vem demonstrar pontos importantes, né, que às vezes tem investimentos ou gastos sendo realizados em áreas menos importantes e áreas fundamentais, que é o fluxo do trabalho interno, que deixaram, por anos e anos e anos, ficaram sem investimento. Então, essa rediscussão desses temas, eu entendo que vai evoluir bastante o funcionamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E o Observatório está à disposição para colaborar, inclusive, dependendo o objetivo de realizar essas reuniões conjuntas é que, em determinados casos, pode ser que a gente consiga colaborar, inclusive, com algum estagiário participando aí do processo para acelerar o ritmo dos trabalhos. Bom dia a todos, a todas, né, porque tem na plenária aqui, das lindas moças. Muito contente de ouvir as palavras, Boni, hoje que a Câmara tem trabalhado, está buscando essa excelência, que realmente é a proposta inicial. Dia 16 de março, nós entregamos junto à CPT e o presidente da Câmara algumas sugestões de portais. Acho que eu estou te falando, um dos que eu admiro, pelo menos olhando em questão de tecnologia, é de São Carlos. Comentaram muito Assis, comentaram Campinas, mas eu acho que valeria a pena vocês darem uma olhada no portal de São Carlos. Ele trabalha tanto nos smartphones, da mesma tecnologia, com gráficos e tudo, e informações, exportações de dados, lá eu puxo as folhas de pagamento. Dê uma olhada, vale a pena a referência. Para só interromper, essa parte do smartphone, o que me chamou a atenção é o seguinte, eu tive em contato com uma pessoa que falou, mas nossa, também ele funciona via web. Só que esses programas novos que tem, o interessante é que, eu não lembro qual é a palavra tecnicamente certa, mas quando você põe ele na web, no seu smartphone, se ele for da Apple, ele se enquadra naquele modelo. Como é que é o nome Android. Não, ou Android, o que for, ele se modela de forma que você lê, você não precisa ficar reduzindo, puxando. É uma palavra, tem uma palavra, eu vou descobrir que daqui um pouquinho eu falo para vocês. E o cara falou da Coderp, nós não temos condições disso. Esse fornece tudo. E além do mais, as possibilidades que tem, que você falou de folha de pagamento, não é só isso não. Você veio aqui, protocolou uma coisa eletronicamente, você vai saber onde que está, qual foi o parecer, o que foi agregado, e toda a situação vai estar, e o munícipe que vai controlar. Não tem como a gente falar que o que a gente está implantando é uma coisa, uma caixa preta que não vai sair. Justamente o contrário. Vai ter todos esses recursos, esse daí, as contábeis já dão isso daí. Porque quem que é o fornecedor de São Carlos? Eu acho que é uma das empresas que nós procuramos. As duas que dominam aqui é o setor, é a Beta e tem a Smar. Teve uma outra que nos procurou, a Sino, mas essas outras duas estão mais avançadas em termos, talvez, das nossas necessidades. Eu acho que deve ser uma dessas duas que está em São Carlos. Então, você vê, Boni, para dirigir essa Ferrari que vocês estão buscando, vai precisar realmente de treinamento. Olhando os 3 meses aqui, como nós falamos, se encerra praticamente 10 de agosto. E aqui nós estamos falando de um planejamento mais acentuado, né? Realmente é fazer um planejamento responsivo. Obrigado. É fazer um planejamento realmente para o que vai conseguir até 10 de agosto, passar à sociedade. Essa explanação que o Boni acabou de dizer agora, dos investimentos que os colegas apoiam, qual seria, de repente, pensar assim, Fabiano, vou pensar num novo prazo, né? 10 de agosto eu faço o quê? A, B, C. E depois, qual que é o outro prazo? Mas pensar que esse próximo prazo seria muito conveniente que não prorrogasse novamente. De uma forma que você acabou de falar do voo. Então, se eu vou planejar um voo, vou atrasar 2 horas. Então, tá bom, 2 horas e 2 horas não se atrasa. Eu acho que isso é muito bom.
Sugiro, quando você fala do Executivo, realmente, de que os munícipes olhem também o site do Executivo. Eu tenho acompanhado as legislativo e executivo. Realmente, como eu comentei, olha as demonstrações, até como contabilista, as demonstrações publicadas nos 2 sites, da forma como elas estão sendo publicadas. Isso é um comentário que eu venho fazendo e a gente vê que não vai mudando, porque se eu sei que tem outras coisas, talvez mais importante do que pensar no relatório, mas como contabilista eu penso que esses relatórios, o nome dos profissionais, o nome dos responsáveis, é muito importante você ter essa informação. Porque amanhã nós vivemos num país onde aprendemos, né, que o político fala assim, não fui eu não fiz. Então quem postou lá? Não sei, estava lá, postaram, eu não vi quem foi. Então quer dizer, não sabe nem o nome da pessoa, nem quem postou. Então é uma questão de responsabilidade para melhorar a transparência, né? Só uma colocaçãozinha. Nós temos um problema gravíssimo aqui dentro. Por exemplo, você fala sobre a frota e tal. Esses dados nós já temos... Não é a frota, não. Não, estou dando um exemplo. Desculpa. Mas você não tem acesso a nada disso. Entra no site. Sabe por quê? Porque nós não temos uma planilha que dá para comporta esses dados. E aí, por exemplo, aquele básico que nós fizemos, sabe como é que é feito? Tem que passar uma coleta de dados, manda para o Saulo faz, o Saulo manda para a CODERP, nós não temos autonomia, aqui dentro de colocar os dados. Sabe quem coloca os nossos dados? É a CODERP. Não somos nós que digitamos, por exemplo, o consumo de gasolina e tal, e aquela planilha foi montada pelo Saulo. Então hoje tem um monte de dados aqui que nós temos. Agora, como montar uma planilha para isso? A CODERP precisa desenvolver a planilha, precisa desenvolver... Esses outros já está tudo pronto. Quando a coisa acontecer, por isso que eu estou falando, ela já sai em ramificação para todo lado. Nós não vamos ter que mais se preocupar com isso e mandar os dados para a CODERP para que eles possam lançar no nosso site. Vou bater o bolo. O que existe hoje são os ingredientes. Você está dizendo uma linguagem popular. Tem os ingredientes, tem a farinha, tem o ovo. Mas como o vereador falou, a hora que você vai bater, você não tem a forma. Então o problema está sendo esse. Né? Exatamente, tem que bater na mão. Ficar batendo na mão. Tem os ingredientes, você tem que bater na mão. Só um exemplo hoje, o nosso RH, uma parte da folha de pagamento é feita à mão. Entendeu? Então, assim, para eu poder cobrar os servidores, eu como, na qualidade de coordenador administrativo, eu cobrar algum servidor para executar alguma tarefa da transparência aqui, eu tenho que dar condição para ele fazer isso. Hoje a Câmara não está tendo essa condição. Eu vou conseguir ter essa condição quando eu tiver os sistemas implantados aqui. Aí é uma responsabilidade da Câmara. A gente vai dar qualidade, eu tenho que dar condição para o servidor, para os funcionários poder aplicar essas medidas aqui, entendeu? É deplorável o Estado. Infelizmente. E o risco, como ele tem que fazer à mão, um dos exemplos, até mesmo o Saulo que faz o levantamento para encaminhar, tem que fazer à mão, se ele cometer algum erro, a responsabilidade passa a ser dele, entendeu? Agora, com o sistema faz isso direto, você só vai alimentar, lança lá, alimentou, acabou, entendeu? Então é complicado isso. Não só nessa situação, tem outras situações também, responder algum processo com relação à parte da comissão de arquivo também, se tiver alguma coisa que a gente não tem que ficar levantando dados lá, manual, tem que entrar lá na sala de arquivo, ficar procurando. O vereador Boni presenciou isso daí, a empresa que veio aqui fazer uma visita para apresentar o sistema dela, o cara ficou com o queixo caído, entendeu? Eu preciso de dar condição para depois eu responder cada um desses itens aqui, entendeu? Bom dia a todos, cheguei um pouco atrasado, estava atendendo algumas pessoas no gabinete, né? Eu acho que nós estamos aqui para definir um calendário. Eu queria fazer algumas considerações, Fabiano, aproveitando que a Casa Contabilista está aqui, o Márcio está aqui. Registrar primeiro a minha tristeza ontem, né? Foi a primeira LDO que eu aprovei e eu me senti ontem, sabe, um pouco, sei lá, incapaz no meu exercício da minha atividade laborativa. Aprovei a LDO, veio um monte de número. Eu tenho questionado isso com o Márcio, tenho questionado isso com o Fabiano, que eu acho que a atividade fiscalizadora do vereador, ela é fundamental. E eu acho que nesses 6 meses, a minha produção de fiscalização foi muito pequena, muito pequena. E eu fui entusiasta da criação do Observatório, quando eu subscrevi a fundação do Observatório como associação, porque, tinha tanta ferramenta boa. E eu estou vendo a gente patinar.
patinar, e nós não temos ferramenta, eu volto a falar, nós não estamos fiscalizando aquilo que é nossa obrigação fiscalizar. Ontem, se eu perguntar para os 27 vereadores que aprovaram a LDO, se eles conhecem o que eles aprovaram, eu vou falar, eu não conheço. Eu queria, Márcio, sinceramente, uma pessoa para estar do meu lado, como observatório, para fiscalizar licitação na prefeitura, Márcio. Nós não temos feito isso com o rigor que a gente tem que ter. Então, eu acho que se a gente está definindo um calendário para o ano que vem, sabe, eu acho que essas essas ações... Posso fazer um ações... adendozinho? Pode. A mesa já tem uma proposta de abrir cargo para 2 contabilistas. Segundo semestre, uma vez nós já segundo levantamos esse questionamento em mesa, de nós termos abrir cargo de concurso para 2 contabilistas justamente para essas situações. Então, Boni, eu falo isso. Sabe, a gente está aqui com a Casa Contabilista, toca o Observatório, e eu tenho feito sucessivos apelos para que a gente tenha pessoas gabaritadas, qualificadas. O vereador, sabe, ele não sabe contabilidade pública. Sabe, o Fabiano foi criado dentro da FEA. Se eu perguntar para ele se ele sabe contabilidade pública, ele vai falar, olha, talvez ele saiba algumas coisas, né, básicas. Mas é muito complicado, a gente precisa ter gente, equipamento. Então, como a gente está defendendo e prevendo segundo semestre desse ano, eu queria propor que a gente possa efetivamente, Márcio, tirar aquele nosso ideal de observatório, fiscalizar licitação, porque enquanto a gente está aqui patinando em algumas coisas, eles podem estar fazendo lá, ó, pode estar roubando, pode estar fazendo licitação, não estou falando que estão, mas que a nossa atividade fiscalizadora, ela tem que ser melhor exercida. E eu falo assim, se o vereador fosse suprimida a competência legislativa dele, e a ele fosse dada a obrigação só de fiscalizar, já estaria ótimo. Se ele fizesse isso bem feito. E eu, nesses 6 meses, fazendo um balanço dos meus 6 meses de vereança, eu percebo, e isso é um inconformismo meu, viu, Márcio? Porque eu achei que eu fosse chegar na Câmara e fosse mudar o mundo. Sabe, eu achei que eu fosse ser um agente transformador do mundo. E eu não estou sendo esse agente transformador. É uma meia-culpa que eu tenho feito. Tá? Então, eu acho assim, Fabiano, não vamos mirar o céu, vamos mirar a estrela, vamos acertar uma, mas vamos acertar bem acertado, entendeu? Por exemplo, eu sou a favor da gente fazer, vamos abrir a caixa preta das multas do Transerp, vamos pegar CPT, Márcio, vamos lá, vamos chegar lá em diligência, o superintendente, nós viemos aqui, nós temos competência fiscalizadora, a gente está se identificando como vereador, vamos sentar, baixa os papéis aí. O que a gente quer saber? Sabe, eu como cidadão, eu sempre quis fazer isso. Hoje eu posso fazer isso. Então, que a gente traga para a nossa pauta, no segundo semestre, uma pauta, não estou falando que isso não seja importante, estou achando que nós avançamos muito, mas aqui dentro nós não estamos tendo resistência. Mas que a gente programe para um segundo semestre, e aí eu conto muito com a atividade da Casa do Contabilista, com o Márcio do Observatório, para que a gente tenha elementos, porque é fácil, quer dizer, mas eu não tenho pessoal. Esse problema é nosso também. Eu não tenho pessoal nem conhecimento para fazer isso. Então, que a gente possa fazer uma cruzada, para efetivamente fiscalizar que é a competência primordial que tem um vereador. E nesses 6 meses, Fabiano, eu acho que eu patinei. Eu estou falando, aí é minha culpa. Ontem nós votamos a LDO, eu fui embora deprimido. Tá? Não porque eu li aquilo lá, peguei aquele lá, só número. Eu fui fazer direito porque eu sou péssimo em número. E eu vi, olhei, eu não entendi nada. E pior ainda, que aquilo lá é uma peça ficta, que pode ou não ser implementada, porque aquilo é uma previsão de receita e despesa. Né? Então, o papel aceita tudo. Então, eu estou aqui fazendo um desabafo, que me perdoem, mas um desabafo porque eu acho que a gente pode, né, efetivamente, exercer essa função fiscalizadora com mais concretude, com mais efetividade. Né? E aí eu faço um apelo para vocês que são das entidades civis, para que vocês... Sempre foi questionado que vocês não podiam entrar na casa. Hoje, está escancarada as portas da casa, Márcio, para todos vocês. Escancarada. Vocês nunca tiveram tanto acesso a informações, a dados da Câmara, como vocês têm tido. Entendeu?
Então eu falo assim, hoje, né, que venham fazer parte com a gente desse processo de transformação, desse processo de mudança, para que a gente possa efetivamente fazer uma fiscalização, porque eu falo, olha, às vezes eu abro lá a licitação, né, estou olhando lá, agora, será que é efetiva a nossa fiscalização, Fabiano? A gente abre lá a licitação, a gente não sabe, aí a gente vê lá, preço, qualidade, não sei o que lá, será que o produto foi entregue, será que não foi? Eu me lembro da palestra inicial do Márcio, né? Lá no Salão Nobre da CI, Márcio, eu lembro com, sabe, assim, vivo na minha mente, ele falando dos pentes, dos lápis, você lembra, Márcio, do pente lá em Maringá, que eles conseguiram anular uma licitação, né? Eu falo isso, eu tenho, e aquilo lá me moveu, sabe, eu me tornei um apaixonado por aquilo. Imagina você poder realmente fazer essa atividade fiscalizadora. Então, mais do que um plano de trabalho, é um desabafo que eu faço para que a gente efetivamente possa assumir essa responsabilidade que o eleitor nos deu de fiscalizar. E que a gente mire, Transerp, entendeu? Hoje chegou mais uma multa em casa, né? Quer dizer, mais uma, e, sabe, é indústria de multa. Então vamos fazer a fiscalização? Vamos. Como nós vamos fazer? Vamos montar um comboio da CPT, vamos chegar lá na Transerp, entendeu? Nós temos essa competência pela lei orgânica do município de fiscalizar, vamos ver como é que funciona a coisa, vamos chegar lá, mandar baixar as coisas, escuta, vamos lá ver o guardinha que está multando, vamos parar lá na rua, falar, escuta, o que você está fazendo? Ele senta debaixo da árvore e põe a câmera lá do outro lado e fica sentado debaixo da árvore, né? E aí o município fica arrecadando. E nós, que fomos sempre inconformados com relação a isso, nós estamos mais uma vez deixando passar em branco a oportunidade de efetivamente exercer o papel que nos cabe. 20 milhões por ano, aproximadamente, de multas arrecadadas e, na média, 400 mil reais somente que são investidos em sinalização de trânsito e, teoricamente, deveria ser também em educação no trânsito. Ou seja, de 20 milhões, nem 500 mil investido, onde deveria ser, os 20 milhões praticamente deveria ser investido nisso aí. Só ressaltar um ponto, chamar a atenção, Renato Zuccolotto. Eu concordo plenamente e acho que a vontade, o ímpeto, a energia de todos aqui da CPT, nesse momento, realmente é voltar toda a artilharia, no bom sentido, para o Poder Executivo, que é onde realmente está o grosso dos problemas, né? Esse primeiro semestre, volto a falar, acho que era obrigação nossa focar muito na Câmara e garantir que as coisas estão nos trilhos. Eu tenho certeza que com os funcionários cada vez mais engajados e capacitados, e a sociedade civil e os vereadores, isso já está nos trilhos já. Eu acho que é a mesma sensação que você tem, né, Renato? Já está no trilho, a coisa aqui já está indo. A sugestão do vereador Paulinho Pereira é que a gente, Renato, antes de entrar de cabeça, uma vez que já está nos trilhos essa questão interna, a gente, pelo menos mais um ou dois meses, a gente consolidar a forma de acompanhar agora o que está sendo feito. Porque eu volto a falar, muita coisa que foi dito, o cidadão precisa de acompanhar isso. A gente tem um documento, isso vai ser cobrado por nós. Já tem uma iniciativa da sociedade, inclusive de acompanhar. Então, eu tenho aqui até um rascunho que eu acabei de fazer, de um ofício, que a gente podia fazer em nome da CPT para a mesa diretora, para que ela possa, a partir de agora, todo mês, a gente poder acompanhar. A reunião que é quinzenal, não precisa ser quinzenal, mas pelo menos mensal, a gente tem um feedback, a gente tem um retorno sobre o que está sendo feito, para a gente poder já entrar de cabeça no executivo. Mas a gente não precisa esperar, Zuccolotto. Eu posso sugerir uma coisa. A gente fez, a comissão de transparência foi acionada pelo presidente da casa, Rodrigo Simões, vereador Rodrigo Simões, para que a gente pudesse fazer uma análise contábil das demonstrações contábeis da Transerp, Renato, da Transerp. A prerrogativa de uma análise contábil é do contador profissional, né? Então eu fiz o encaminhamento para os sindicatos contabilistas, até porque o Alexandre Benassi, como presidente do Sicope, já tinha manifestado a disponibilidade, a disposição em poder ajudar. Então eu fiz um ofício, entreguei na casa do contabilista para o Sicope, e ele já está fazendo essa análise, depois ele vai poder falar, e inclusive nos solicitou os 2 anos anteriores, né, que não chegou ainda, né? 5, né? Já aumentou para 5, era 3. Enfim,
Ô, Renato, a gente já pode começar, nas reuniões da CPT, discutir isso, tá? Acho que é uma bela sugestão. Esse semestre que está entrando, a gente consolida essa forma de acompanhamento, mas a gente define como foco, por exemplo, a Transerp. Eu acho que o cidadão tem essa expectativa e esse incômodo com uma máquina que arrecada tanto e que investe tão pouco numa cidade que tem uma sinalização tão precária, né? Deixo aqui para deliberação de todos os integrantes da mesa se a gente pode definir a Transerp e a gente começar a discutir o plano de trabalho em cima da Transerp. Tem uma lombada eletrônica, né? Sabe? Não tem lombada eletrônica. Sabe? Não. É só isso. Nós não temos. Nós temos essas maquininhas de tirar foto que não tem nenhum cunho pedagógico. É apenas arrecadatório. Quer dizer, se você quer. Não, é arrecadatório, é pior ainda. Né? Quer dizer, você não tem uma lombada eletrônica. Quer dizer, você vai às vezes em cidade que tem 30, 15 mil habitantes, tem lombada eletrônica. Essa é efetiva mesmo, que regulamenta, que realmente estabelece. Agora, você esconder um equipamento atrás da árvore e colocar o cara chupando picolé do outro lado da rua, aí é muito fácil. Entendeu? Aí é muito fácil você fazer isso. Então, assim, a gente já são 10h12. Eu queria só, antes de passar para o Benassi e para o Sérgio, que querem falar também, e para os demais integrantes, então tentar fechar, porque senão a gente termina a reunião e a gente não fecha a reunião, né? Duas questões. Primeiro, um ofício para a gente encaminhar para a mesa diretora, Boni representando a mesa aqui, para que a gente possa ser informado sobre o andamento de tudo isso que eu sei que está acontecendo, mas é só para a gente ter um documento formal. Fabiano, só um adendo. Nesse ofício que nós vamos mandar para a mesa diretora, eu gostaria de sugerir que nós colocássemos a necessidade de contratação por concurso público de 2 analistas contábeis públicos. Eu acho que isso é fundamental. Concordo. Entendeu? Concordo. Ainda que a gente já esteja conversando... Você sabe que eu concordo com isso. Coloca isso da comissão. 2 analistas contábeis públicos com mestrado, doutorado, MBA em Harvard, não sei o que lá, tal, entendeu? Sabe, cargo público, sabe? A ser provido por concurso feito pela VUNESP, FUVEST, Fundação Carlos Chagas, não é o cursinho do Cícero, tá? Não é pelo cursinho do Cícero que fazia concurso, entendeu? Mas é efetivamente uma máquina boa. O integrante da mesa da Comissão de Transparência, o vereador Marcos Papa, inclusive protocolou isso no início do ano. Está aqui o representante do vereador, confere. Tem que falar no microfone, senão não... Tá. Tudo bem, Luiz Carpino, assessor direto do vereador Marcos Papa. Tanto a mesa diretora, isso antes mesmo do presidente Rodrigo Simões assumir, já havia um compromisso de transparência, a contratação de 2 assessores... 2 servidores efetivos. Para essa função, ou a contratação de uma empresa especializada, um instituto, uma fundação, que pudesse fazer essa análise. Tanto que essa segunda solicitação foi subscrita por Vossa Excelência, junto com o vereador Marcos Papa, tanto pela Comissão de Transparência quanto pela Comissão de Finanças, diante da carência específica da Câmara Municipal de não ter um corpo técnico específico para fazer análise contábil financeira de maneira rotineira. Nós temos inúmeros servidores com capacitação jurídica para fazer as análises e com conhecimentos iniciais de contabilidade pública. Nós temos administradores públicos aqui formados pela casa, enfim, o próprio Luiz Fernando, o doutor Marcelo e outros mais que colaboram para fazer essas análises, mas não temos profissionais que rotineiramente contribuem com essa análise. E esse pedido ainda está caminhando de maneira muito mais devagar na mesa diretora. E aí acho que essa solicitação poderia ser reforçada pela Comissão de Transparência para que ou uma solução ou outra pudesse ser avançada. Legal. Obrigado, Luiz. Essa questão até estava discutindo outro dia com o Papa, acho que com o Zucoloto também, a gente chegou a falar. Eu sugeriria que não fossem 2 servidores, Boni, representante da mesa, do mesmo nível. Seria um nível superior, um nível mais elevado e um nível inferior para trabalhar junto com o outro, né? Um analista e um técnico, etc. Senão ficam 2 iguais. Então, fica definido aqui, integrantes da mesa, integrantes da comissão, que a gente faz um ofício para reforçar esse pedido, tá ok? Renato, Zucoloto, reforçar o pedido.
E o outro ofício, eu queria ler por cima aqui, depois a gente chega no final. Então, seria aproximadamente assim, a mesa diretora, considerando o intenso engajamento dos servidores da casa e desta mesa diretora na implantação das ações de transparência, compilados e organizados pela Comissão de Transparência ao longo dos primeiros meses do ano, registrados na ata do dia tal, que a gente pega da ata, que são essas 10 mais 18, né? Solicitamos um relatório apresentando o que vem sendo realizado pela casa e suas 4 coordenadorias, compreendendo suas 4 coordenadorias, para que as ações numeradas de 1 a 28 estejam implantadas. E a perspectiva enquanto ao cumprimento dos prazos de implantação. Eu acho importante, oportuno, até para que a gente possa, a imprensa, muitas vezes ela não é tão boazinha, e de repente me preocupa, Boni, ela vir falar, e o prazo, por que não está sendo cumprido? É uma forma da gente deixar isso prestando conta. Não estou preocupado com a imprensa, não. Estou preocupado aqui dentro. Se a imprensa quiser falar aqui... Sim, mas é um órgão que a gente tem que respeitar e levar em consideração. E ela vai... Mas eu digo o seguinte, para que a gente possa prestar contas, viu, Boni? Só para essa questão porque a gente vai ser questionado, acho oportuno a gente responder. Esse ofício nessas linhas tá legal? O que vocês acham? Tá bom? Renato, Scoloto, você acha que tá ok? E aí, Boni, a gente, uma vez por mês, a gente entregaria esse ofício e a gente ia acompanhando, né? E é uma forma também da sociedade poder falar, não, eu posso ajudar nisso, eu posso ajudar naquilo. Porque nesse ofício, a gente, quando tiver a resposta, contar essa história, e por favor, contem as dificuldades, principalmente, né? Porque aí a sociedade vai falar, não, eu posso ajudar nisso aqui, eu posso ajudar naquilo ali. Fala, a sociedade... Deixa eu usar suas palavras, desculpa. Né? Meu gabinete está aberto para a sociedade que quiser ajudar, viu? Crítica tô tendo pra caramba, tô trabalhando igual um condenado atrás disso. Paulada, eu só vejo crítica. Só vejo crítica. Tá? E eu sei o que eu tô passando. Então, pra mim não tem problema. Quem quiser ajudar... E quando quiser criticar, vai dentro do meu gabinete também, por favor, olhando no meu olho e faz a crítica, que é assim que eu gosto que sejam feitas críticas, por favor. A comissão, Boni, ela tá, você sabe disso, é para ajudar, é para apoiar, né? Então, essa crítica, acho que vem de cidadãos, imprensa, né? Mas não internamente, eu acho. Então, acho que é isso. Então, como resultado disso, desse trabalho até agora, a gente tem um ofício, a gente vai encaminhar, para que a gente possa ser relatado, tá? Benassi e Sérgio. E a questão da Transerp, o Renato Coloto, eu sugiro, e quero que a gente possa deliberar isso hoje ou na próxima reunião, mas eu sugiro que a gente possa definir a Transerp como foco de trabalho do segundo semestre, uma vez que agora é acompanhar as ações. O que vocês acham? Já tem um trabalho encaminhado pelo Cicorp, o que vocês acham? Porque é isso que vai direcionar o trabalho do segundo semestre, né? Eu coloco à disposição o meu jurídico, que é o João Araújo, que foi 16 anos da Jari, e ele sabe muita coisa ali dentro. Legal, ele pode ajudá-los dentro dessa transparência, tenho certeza. Vamos definir então como foco de trabalho do segundo semestre a Transerp? Sim? Então está aprovado. Então, foco de trabalho, fiscalização da Transerp. E que essa questão agora é voo de cruzeiro. Agora a implementação é voo de cruzeiro. Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o Fabiano e os vereadores por terem nos convidados para, de uma certa forma, representar os funcionários a quem nós estamos coordenando. Agradecer o Boni pelas palavras elogiosas aos funcionários, que realmente sim, nós temos aqui funcionários capacitados e não para por causa dos funcionários. Porque realmente, sem querer culpar esse ou aquele, nós vivemos uma fase em que tudo está realmente um caos. E falar sobre a área de comunicação, também enaltecer o presidente, ter colocado um servidor agora para coordenar isso, está trabalhando junto conosco e isso é importante. Eu trabalho na área de comunicação, onde todos lá são concursados e da área. São extremamente capacitados, oriundos de emissoras da região, né? Ninguém caiu de paraquedas lá, todo mundo tenta fazer um bom trabalho, mas nós chegamos num ponto em que aquela câmera que vocês estão vendo ali, por exemplo,
A fonte dela não tem mais no mercado. Nem a Panasonic tem mais. E só está funcionando porque funcionários abriram a fonte e fizeram a gambiarra para funcionar. Isso é corriqueiro, o Boni tem nos acompanhado, tem se assustado com isso. A televisão e rádio, ela é um elemento meio estranho ainda no legislativo, porque até então alugava-se espaço numa emissora. Por definição da Câmara Federal, todas as legislativas estão ganhando canais, o Executivo também, que é o canal Cidadão. Logo a Prefeitura vai ter também. Não é mesmo para dar aos senhores promoção, mas é para mostrar o trabalho de vocês, fiscalizar. E essa cultura ela tem mudado aqui mesmo na Câmara, graças a Deus, como eu falei para vocês. Não temos tido interferência dos vereadores, eu dou esse testemunho público, nem da presidência, nem da mesa diretora, mas temos muito a avançar. Sem a imprensa não tem transparência, porque quem vai divulgar isso somos nós. Nós temos isenção para fazer isso. Você pode fazer isso no seu Facebook, mas é você que está fazendo, não é? A outra emissora A e B tem lá os seus interesses. Nós não temos interesse nenhum, porque nós somos concursados. Eu não preciso fazer campanha para você, nem para você. Permita chamá-los de você, a praxe seria senhor. Mas, enfim, mas nós precisamos também das entidades que estão aqui colaborando para dar apoio para a mesa diretora, porque televisão é caro, rádio é caro, tudo é caro. E quando você vai comprar um equipamento, vem lá a emissora tal, está gastando. Não, não é gasto, é investimento. Eles precisam de apoio. E vocês são as entidades que precisam apoiar isso. Por quê? A Câmara Federal hoje coloca, inclusive, um vereador, quando tem um projeto, eles entrevistam o que é contra e o que é a favor, para a população saber por que eles têm aquela posição. Aqui em Ribeirão nós não temos condição de fazer isso, porque não tem equipamento. Vocês querem fazer uma fiscalização lá na Transerp? A TV tinha que estar lá ao vivo fazendo, para a população ver o que vocês estão fazendo e tirar as suas conclusões. No entanto, a gente não consegue, às vezes. Ontem eu perdi uma CPI da ambulância de novo, porque o equipamento corrompeu o vídeo. Por sorte, nós temos no Facebook. E por precaução, o menino está gravando no cartão ali também. Então nós temos retrabalhos, entende? Antes nem cartão tinha. Aí eu vim para uma CPI aqui, fui convidado para uma CPI, gentilmente. Me convidaram para explicar o que estava acontecendo e aí compraram cartões. Então nós temos algumas coisas que precisam ser urgentemente resolvidas para o bem da população. Não é? Funcionários nós temos e capacitados, concursados, fizeram concurso sim, não são pessoas que foram pegas ali na esquina, todos têm DRT, MTB e temos essa questão de trabalhar pelo institucional, pela população e também, por que não, mostrar o trabalho que os senhores exercem. Acho importante. É um local onde os senhores podem falar. Temos algumas coisas aqui a fazer, por exemplo... agradecer a presença do vereador Orlando Pessotti. Obrigado, vereador. Okay. Essa questão aqui de chamar os coordenadores e vocês estarem dando essa abertura, que o Jonas até comentou comigo, nós estamos tendo uma oportunidade única, porque antes a gente não era chamado para nada. Então acontecia o que eu falei, não aqui, mas em todo o setor público. Faz lá um OBDS, a maca não entra porque a porta foi feita errada, porque ninguém ouviu quem trabalha lá o que precisa, não é? Então compra-se equipamentos, não se ouve quem trabalha lá. Isso... Quem vai operar. Então, não, acho melhor comprar a câmera tal. Pô, mas quem trabalha sou eu, quem é o técnico sou eu. Então, eu tenho pedido muito, e vou pedir novamente, que as decisões a serem tomadas de compra, etc., que já estão sendo realizadas, não sejam políticas, mas técnicas. É necessário que isso aconteça, não só aqui, na prefeitura também. As decisões políticas sejam embasadas nas orientações técnicas. Exatamente. Né? E apoiadas pelas entidades, porque o vereador, eu estou vendo aqui o Boni sofrer críticas aí por causa desse investimento que vai ter, e vai ter. Mas se não fizer isso, o cidadão não consegue entrar no site para ver nada. Se não fizer investimento, daqui a pouco a gente não tem transmissão mais. Esse alinhamento aqui é fundamental, porque quando vem a crítica, Boni, tá todo mundo aqui falando a mesma língua. Não, isso não é gasto, isso aqui é investimento. Tem gasto produtivo e gasto improdutivo. Essa é a questão, né? Então, em economia. Por exemplo, vocês estão pedindo aqui no item 1, ata
taquigrafada. Na verdade, se nós comprarmos um equipamento que é obrigatório, que é do Closed Caption, e nós temos que comprar uma lei federal, essa ata aqui já sai pronta. Até você estava me falando isso sobre esses dias. O item 1. E vocês veem que todo o trabalho aqui, se a gente fizer junto, uma coisa facilita a outra. Senão vai contratar um taquígrafo e eu vou ter que ter um equipamento que faz a mesma coisa, praticamente. Então pode fazer uma coisa só. Por exemplo, arquivo. Tem um setor de arquivo aí, todo mundo, o CPD. Por que não compra um arquivo só que serve para todo mundo? Então essas coisas que agora nós temos essa integração das coordenadorias, então isso vai ser possível. Mas é que isso continue, viu, Boni? Que isso continue, para que não se compre um equipamento aqui e depois tem que comprar outro. Aí é um gasto desnecessário, quando nós podemos comprar uma coisa só. Não é? Outra coisa, o planejamento anual dos setores ser feito. Nós temos a nossa LDO aqui, né? É assim que chama? Interna, que os coordenadores fossem chamados para dar um planejamento anual, para que a gente não fique apagando fogo como a gente está fazendo hoje. Hoje o diretor aqui sofre conosco e nós temos que correr para ele, tem que comprar isso, senão vai sair do ar e tal. Os coordenadores necessitam ser chamados, eles têm que participar. Então, precisamos ser chamados. São os coordenadores que fazem o planejamento da Câmara. Então, que isso aconteça, porque nunca aconteceu. Os 4 coordenadores, vocês têm uma reunião periódica, ordinária, de discussão da implementação, de plano de trabalho e implementação. Começou agora, né? Começou agora, né? Tá. Com o atual presidente. Pretende ter, então, uma reunião. E agora, isso, agora né? com a vinda do Jonatas para a diretoria. E para a mesa diretora, viu, Boni? Uma reunião ordinária com as 4 coordenadorias, todo mês também, isso é muito bom. Isso é muito bom. Janeiro também é 50 Então, mas esse princípio foi necessário assim, porque... Esse princípio foi porque nós tivemos que apagar fogo, né, né? Então, mas que isso seja uma coisa corriqueira e transparente para que a gente não fique apagando fogo o resto da vida. Então, as compras dos equipamentos, etc. Qualificação, treinamento, isso tem que entrar na nossa função aqui. A qualificação dos funcionários. Tem uma cadeira para o vereador Orlando, por gentileza? E a questão das atribuições de funções, que eu sei que lá na frente vocês vão querer fazer isso, já a partir de agora, já começarmos a fazer nesse sentido. Volto a falar, não é que eu estou puxando para o meu setor, não é isso, mas nós nos sentimos na responsabilidade de que a transparência passa por nós. Principalmente porque somos nós que gerimos o site, né, uma parte, somos nós que damos as notícias para a população, somos nós que levamos ao vivo isso, e daqui a pouco o rádio, não é? Nós queremos ser ouvidos. A questão da locação ou compra de equipamentos já está resolvido, já está encaminhado? Não, foi definido para compra, né? E eu já falei que com o Boni, que eu preciso conversar com ele logo após. Mas é assim, são coisas urgentes. Agora, a Câmara está com várias coisas urgentes, não dá para fazer tudo, né? Mas vamos fazer uma parte, depois outra planejada. Mas com relação aos funcionários, eu posso dizer que a casa tem excelentes funcionários. Volto a falar que a casa, como o coordenador que administrativo já disse, ela realmente funciona e não dá às vezes para cobrar, porque não tem equipamentos, então eu tenho que falar pelos funcionários isso. Só para frisar, o momento mais difícil que essa casa passou foram os servidores que tocaram a casa. Exatamente. Foram os servidores que tocaram a casa. Eu estava presente, eu senti na pele isso. Tá? Então, num primeiro momento, os servidores foram demonizados pela imprensa, mas a população precisa saber que quem dá apoio ao trabalho dos senhores e dá a transparência, ainda que mínima, é pelos servidores. Eu só tenho a dizer uma coisa, eu estou vendo dia a dia, porque esse primeiro semestre eu fiquei praticamente enfornado aqui dentro da Câmara, né? Não fui para a rua, agora estou começando a querer um pouco para a rua, viu, Renato? Quando você fala de fiscalização. Mas sem dúvida nenhuma, o engajamento de vocês, o profissionalismo de vocês, o comprometimento de vocês estão de parabéns. As 4 coordenadorias, vocês aqui pessoalmente aqui, os 3 que estão na minha frente, eu falo muito, a gente conversa bastante, vocês estão de parabéns mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. E a gente reconhece que a gente está tendo um momento ímpar, não é? Que a gente precisa aproveitar, e é por isso que a gente está aqui, quer falar mesmo, parabenizar vocês. Mas temos ainda um caminho a andar. Então, pedir a vocês das entidades ter um pouco de paciência
porque nós, servidores, estamos trabalhando e muito para que isso aconteça, estamos apoiando os vereadores para que isso aconteça, mas vamos precisar do apoio de vocês, porque investimentos são necessários, sem os quais vocês não vão conseguir a transparência que vocês almejam. Mas vou dizer uma coisa, nós, servidores, também queremos. Nós queremos ser bem vistos lá fora. Nós queremos que as pessoas, quando olhem para nós, digam: caramba, você trabalha na Câmara? Que legal! É isso que a gente quer. A gente não quer o contrário. Hoje não acontece. Ainda não, mas eu tenho certeza. Mas nós queremos resgatar isso, queremos participar com vocês. Contem conosco. Queria só passar a palavra para o vereador Orlando. Antes. Bom dia a todos. Eu estava acompanhando do meu gabinete a reunião de vocês, do meu gabinete pela internet, pela TV Câmara, e claro que eu quis vir aqui dar a minha contribuição e a minha participação. Porque muitos sabem, outros não. Eu fui funcionário desta casa durante 6 meses da TV Câmara, e um trabalho técnico e um trabalho que eu fiz, que eu me orgulho muito de ter participado desse trabalho e ter feito com muita maestria e com muito profissionalismo. E o que eu digo é que a TV Câmara, no caso, como estava falando aqui, e a gente questionando sobre essa questão de transparência, existem bons profissionais dentro não só da TV Câmara, mas também do complexo da Câmara Municipal, mas o que falta muitas vezes é a matéria-prima. O que falta muitas vezes é o equipamento para transmissão, é o equipamento para se operar, é o equipamento para fazer acontecer. Nós temos profissionais da TV Câmara hoje que estúdios, se vocês... que eu conheço mais tecnicamente sobre a questão, que é uma porcaria. Eu posso falar isso claramente, o Serginho, não sei se concorda comigo, não sei se ele pode usar essa palavra, mas eu posso. São equipamentos sofríveis. Não dá para fazer transmissões. Eu acho que nós precisamos aqui, para ter uma transparência maior, para ter uma qualidade maior. Nós temos profissionais lá, dentro da própria TV Câmara, que faz vinhetas, pode fazer produções de altíssima qualidade e de material altíssimo, para que possa ser até produzido para outras emissoras legislativas, pode ser compartilhado na Astral, que eu tive várias reuniões com a implantação da Astral, que nós viajamos, fomos para o Rio Grande do Norte, lembra, Sérgio? E Ribeirão Preto era exemplo dessa transparência na transmissão, mas o que falta muitas vezes é equipamento, falta estrutura. Não tem estrutura. Aqui, para se transmitir uma sessão, é uma câmera. E se pode-se dizer se isso é câmera ou não. No plenário nós temos 3 câmeras, mas que não sei se pode dizer que dá uma analógica, não tem câmera digital. O master que hoje tem dentro da TV é um master ineficiente, é um master horroroso. Né? Então, assim, tem operação técnica para isso, tem profissionais qualificados para fazer isso, temos pessoas que têm uma qualidade excepcional. Nós precisamos só aproveitar esses servidores que têm uma qualidade incrível, como na parte de assessoria, na parte de fotografia, na parte de jornalismo. Então é só isso a minha contribuição, para que nós possamos aproveitar mais estes servidores que eu tenho conhecimento e sei que tem uma qualidade técnica excepcional, e vocês podem observar isso, mas o que falta é uma estrutura, é uma condição de trabalho melhor para que seja feito um trabalho de excelência para nós, parlamentares. Perfeito. Que o cidadão Obrigado. que nos está ouvindo, agradeço, Orlando, ele saiba identificar o gasto produtivo e o gasto improdutivo. Que o que é bom custa. Eu aprendi isso com a minha avó, né? O que é bom custa, não é de graça. Né? Então, custa dinheiro. Para ter uma capacidade de fiscalização eficiente, tem que ter gasto, tem que ter investimento, mas tem que ser produtivo. Isso que você está falando, eu acho que vem ao encontro do que o Serginho falou. Realmente, e contem com a gente para poder apoiar o investimento que a TV Câmara precisa. Mais uma vez, parabéns para o trabalho de vocês da Comissão de Transparência. Obrigado, vereador Orlando. Quero passar para o Alexandre Benassi, antes que me... Por favor, Benassi. Esclarecer. Escoloto, nós oferecemos, inclusive... Só fazendo um parênteses, assim que o Benassi finalizar,
Eu vou perguntar se mais alguém quer fazer algumas conclusões finais e a gente pode dar por encerrado a reunião, tá? Obrigado. Inicialmente, antes até de protocolar 16 de março, nós oferecemos essa casa uma contribuição dos contabilistas de virem aqui e ajudar, o Fabiano se lembra disso, de virem ajudar, inclusive, juntar alguns diretores da casa do contabilista e virem aqui dar alguma instrução sobre contabilidade, não formar contadores, mas dar uma instrução. Isso aí foi colocado, não sei se o Boni se lembra, nós falamos lá na USP e nós falamos outro dia numa outra reunião. Então, é uma preocupação até inicialmente, porque não é que nós vamos formar contadores, mas que vocês tenham uma ideia disso. E a casa se propôs isso, conversamos com os diretores, porque lá somos todos voluntários, né? Não temos nenhuma remuneração para isso, mas colocamos à disposição de pé. Quanto à Transerp, Fabiano, só para lembrar e não esquecer, que o pedido nosso, inclusive esse é o documento da Transerp, está aqui, é uma análise de balanço, que é uma área técnica. Então, quer dizer, exclusivamente não estou falando lá de que se multa, não multa, quem multa, por que multa e no que multa. Não, o pedido foi fazer uma análise de balanço, que é uma competência que nós podemos fazer. Inclusive já digitamos o balancete que estava aqui, já foi digitado, quer dizer, porque não conseguimos obter essa informação, não conseguimos esses dados. No dia que o próprio Fabiano me entregou lá na casa, eu já falei para ele, ó, eu preciso, uma melhor análise, é no mínimo 3, melhor 5. Mas que fosse aberto para eu não ter que digitar, porque a maior dificuldade não é fazer os números. Os números já foram digitados, os números estão conferidos, estão ok. Agora, a parte de análise, o que ele escreveu sobre o que é muito sucinto com um único balanço, da forma como nós recebemos. Então, fica assim, se falar assim, ó, quero que você dê sua opinião, eu prefiro até, falei previamente, colega, pode convidar a Ibracom, pode convidar a CRC, outras entidades da nossa área, para poder dar a opinião deles, que acho que até uma só é pouco, é uma outra sugestão que eu faço, que se combine o Ibracom, que já veio aqui nessa Casa de Leis à disposição, o CRC, mas se não tiver a quantidade de balanços anteriores, nós não conseguimos fazer. Quero te perguntar, o balanço de 2016 que eu te entreguei, o de 2015, 2014, 13 e 12 você já tem? Não, não. Nenhum, então desde maio, lembro, 30 de maio isso. Então fica aqui já, inclusive pedir para os superintendentes da Transerp que fornecer esses dados abertos, para precisar digitar, né? Tivemos que digitar. Não consegui. Eu pedi informalmente, não pedi não oficiei, mas informalmente eu pedi e falou que não ia conseguir disponibilizar, enfim. Um terceiro ofício, um primeiro ofício à mesa diretora, o segundo ofício é reforçando o apoio à contratação de 2 servidores efetivos capacitados a fazer análise contábil financeira, e um terceiro ofício solicitando da CPT, solicitando os balanços contábeis de dos últimos 4 anos. Eu te entrego até por ofício para você reproduzir para ele. Perfeito. Porque nós conversamos, o que você falou, a CPT, na hora que você me entregou, eu já te falei, preciso. Aí você já escreveu direto para ele. Mas aí você não oficia para mim, para a CPT, a Comissão Permanente de Transparência. Aí a gente vai fazer um em cima disso, solicitando a ele os 4 últimos balanços para somar nesse, tá ok? Perfeito. Obrigado. Quanto ao observatório, eu também estou lá desde 2012. Até perguntei para o Minoro que eu não lhe conhecia dentro do observatório quando você falou de observatório. Conheço várias pessoas que estão trabalhando desde 2012 no observatório. E não, desculpa, mas eu não conheci a sua pessoa dentro das reuniões que eu participei de observatório social, sejam elas na CI ou fora da CI. O que acontece? O observatório, ele foi criado realmente espelhado em Maringá, com a ideia de acompanhar a gestão pública por pessoas voluntárias, ou seja, diferente de vocês aqui, vocês recebe uma remuneração para fiscalizar o observatório através de voluntários gratuitamente, de acordo com o tempo que cada um tem, procuram fazer. E eu acredito, não sei se o Minoro vai dizer que eu estou errado ou não, que pelo tempo que está lá e o trabalho que foi feito, é como você falou, é que nem sair da era da pedra para coisa. É muito bom, porque vários trabalhos foram feitos no Legislativo e no Executivo. Na verdade, mais no Executivo do que no Legislativo. O Legislativo, pelo que eu me lembro, está começando até agora, com a questão do... mas no Executivo é o foco inicial do Observatório Social. E os colegas que lá trabalharam inicialmente, começaram com o Júlio, o João Pedro de Deus, que eram da Receita, deram o pontapé inicial, o Minoro abraçou, de lá como presidente, vários já entraram, empresários, pessoal da área do Estado, promotor público, todos que trabalham lá, contabilista, a Casa do Contabilista pegou essa causa também para ajudar. Nós fazemos de acordo com o que nós podemos e com as ferramentas que nós temos, sendo auxiliado para sempre. Então, gostaria que ficasse claro que, pelo pouco que se faz, mas com o recurso que tem, nós não recebemos quase nada de apoio.
Nós temos, inicialmente foi o NEPAD, né? Fez algum apoio em um ou outro. A ACI apoiando, dando espaço para a gente, subsidiando. Então o trabalho em relação a não receber por isso, eu acho que ele é muito grandioso. Tá de parabéns, viu, Minoro? E por último, só para encerrar, eu vou pedir para falar, na verdade, como cidadão para vocês, Coloto. Não como presidente do sindicato, mas como cidadão. Eu fico triste quando você fala para mim que aprovou uma LDO sem conhecimento e por impulso. Eu acho que na meu... Então, aí eu não foi por impulso. Cidadão. A minha área... Eu gostaria que se não pode ou se abstém, penso eu. Entendeu? Não. Ou eu prorroga para uma outra área. Eu analisei, mas com os conhecimentos que eu tenho... É fácil. Não são suficientes, entendeu? Não. Senta lá. É fácil falar isso, entendeu? Sabe, eu vou te dar LDO, entendeu? Eu não tenho conhecimento suficiente para analisar uma LDO. Estou sendo muito sincero. Sim, eu acredito na sua sinceridade. Estou sendo muito sincero. Sabe, eu olhei a LDO, tentei com todas as dificuldades entender, sabe, dentro do meu conhecimento nós aprovamos, porque eu sei que ali nós temos uma comissão de finanças, o Fabiano foi o relator, e eu me apoiei no conhecimento técnico do Fabiano, tá certo? Agora eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu conheço contabilidade pública, sabe, para poder agradar meia dúzia de pessoas, não vou falar isso. Concordo. A minha decisão da LDO foi sentar com o Marcos Papa, que ele acompanha isso desde o ano passado. Falei, Marcos, eu tenho humildade de saber, eu não sei de contabilidade. Boa, né? Assim como eu não sei de legislativo, e estou aprendendo. As prioridades minhas são de ser justo quando você atinge o maior número de pessoas. É isso que eu tento fazer. Quando eu sentei com o Marcos Papa, falei, me passa um esclarecimento sobre isso, que eu e meu jurídico nós estamos sentando e conversando. O que você me fala? O Marcos já tem experiência maior, e ele me passou todos os informativos, e eu assino embaixo do que ele estava falando. É porque eu tenho confiança nele, dentro da situação que eu entrei na política, e daquilo que ele está fazendo junto com o advogado dele e tudo, para a gente ter conhecimento. Porque eu, como o Zicoloto, eu não conheço contabilidade. Já procurei meu primo Maurício Contabilidade várias vezes, para que ele me dê subsídio. Eu acho que é assim que nós temos que fazer. Eu não posso falar para você que eu vou ter conhecimento de causa disso. É complicado, a gente tenta, é o que eu falo, somos seres humanos, graças a Deus, está sujeito a erros. Vamos errar o menos possível. E eu tento, dentro da minha limitação, tá tentando adquirir conhecimento para isso. É difícil. Mais alguém tem alguma... Só fazer uma pergunta aqui. Todos gostariam de fazer alguma conclusão final, senão eu ia pedir só para ser o mais breve possível. Tá. Então, além do Minoro, eu vou pedir só o encerramento dos dois, mas tem mais alguém? Então, Minoro. Então, eu acho importante essa questão do orçamento. Eu vejo já há algum tempo vários vereadores comentando dessa ausência de conhecimento na questão do orçamento público. Mas hoje, a reunião de hoje já mostra a importância do orçamento, inclusive da Câmara Municipal. Falou-se em investimento de equipamentos da TV Câmara, falou-se em contratação de servidores públicos, falou-se em investimento de software. Como que se faz isso? Tem que ter planejamento. Então, você tem que pôr isso na sua previsão de despesa futura. Então, a lição de casa, eu acho que já tem que começar aqui, da própria Câmara, de fazer o próprio orçamento para que cada vereador entenda como funciona de uma forma um pouco mais simplificada, porque o da Câmara é muito mais simplificado do que o do município, essa importância prática do orçamento, para saber que você precisa planejar o que você vai fazer lá na frente para que o orçamento que você tem e as despesas que você já tem, e aonde você vai ter que cortar gastos ou não. O orçamento é isso. É o que cada um faz em casa, de certa forma, com o orçamento familiar, de uma forma mais complexa. Então, uma forma de dar esse entendimento é começando para o orçamento da própria Câmara Municipal, sendo trabalhado dos próprios gabinetes, e isso certamente vai dar uma base muito mais sólida para depois fazer uma análise do orçamento do município. E lembrando que a Câmara tem a possibilidade de chamar secretários, de chamar outros servidores da Prefeitura para vir esclarecer determinados números, que também não só função, mas como algo que pode fazer um esclarecimento para toda a população em relação a isso. Acho que esse ponto é algo que a gente poderia trabalhar
E seria mais uma questão de transparência da Câmara e algo que poderia fazer um grande diferencial no futuro. Quero agradecer, Márcio Minoro, muito obrigado pela presença e pelas palavras finais. Agradeço também Alexandre Benassi, presidente do Cicorp, pelas palavras finais. Renato Scoloto, algumas palavras finais você gostaria de fazer? Ok. Boni, Paulinho, Mega, coordenadores. Tripé da contabilidade pública: organização, planejamento, controle. Sem isso, não tem eficiência administrativa. Obrigado, concordo e assina embaixo. Assina embaixo? Eu agradeço a todos. Eu acho que o primeiro semestre foi muito de aprendizado. Somos todos aqui vereadores de primeiro mandato, né? Sem os servidores que têm esse conhecimento, certamente a gente não faria nem 10% que a gente está conseguindo fazer. Quero parabenizar todos vocês, parabenizar o Boni também pelo trabalho. Está muito nas suas costas também, né, Boni? A implantação dessas ações de transparência. Quero pedir, por meio desse ofício, para que nós sejamos informados de todo esse trabalho, periodicamente, uma vez por mês, a gente poder ser relatado na Comissão de Transparência, porque a gente tem uma ata aqui que tem 28 ações, isso precisa ter continuidade, mas eu já dou o parabéns, seu Boni, pelo que você está fazendo também, como mesa diretora, porque isso recai sempre sobre a mesa diretora que faz a gestão da casa junto com os servidores, né? Quero agradecer também os membros da Comissão de Transparência pelo trabalho até agora, né? Eu acho que a gente conseguiu mostrar para a sociedade que essa casa está comprometida e dissemos exatamente o que são as ações de transparência, traduzimos isso, a Comissão de Transparência traduziu isso. Quero parabenizar as entidades da sociedade civil, aqui o Observatório e o Cicorp, e um que não está aqui, que ajudou muito, que a gente sabe que é o professor Aquino, da FEA, em ajudar, ter nos ajudado a elaboração desse documento, e pelo trabalho também do site de acompanhamento, né? Também parabéns, a gente sabe que não é fácil também a cobrança e tudo mais. E finalmente quero agradecer por termos definido um novo foco de trabalho para o segundo semestre, que vai ser então a Transerp. Eu tenho sentido aí nas próprias sessões que isso tem sido um assunto cada vez mais recorrente. O cidadão ele é muito incomodado em ser multado e não vê o retorno disso em programas de educação no trânsito e em sinalização. Então eu acho que fomos muito felizes em definir agora esse foco da Transerp, e quero convidá-los então, já deixando aqui a próxima pauta da reunião da CPT, Renato Scoloto, Paulinho, Mega, o Papa que está aqui, o assessor, o Luiz, para que a gente possa definir um plano de trabalho de fiscalização da Transerp de agora em diante, né? As diligências que você sugeriu, os relatórios de análise contábil e financeiro, que a gente vai ter já o apoio do Cicorp, enfim, eu tenho certeza que nesse segundo semestre vai ser um trabalho muito produtivo em relação à Transerp. E muito obrigado a todos. Então, Marcelo, coordenador da área legislativa, foi muito bem representado aqui pelo Luiz. Obrigado também por todo o apoio aí nesse semestre. Parabéns pelo trabalho, comissão, desse primeiro semestre, e que venha o segundo semestre. Muito obrigado.